Que os fundos imobiliários estão em queda não deve ser novidade para ninguém que está assistindo esse vídeo, mas o grande ponto é a gente entender o que tem feito os fundos imobiliários caírem, para a gente tentar entender se esses eventos vão continuar pressionando ainda mais, trazendo muito mais queda aos fundos imobiliários ou não. Então a gente tem que ver o que tem feito os fundos imobiliários caírem, para depois também ver os fundamentos desses fundos. Não é porque eles caíram que eles estão baratos. Será que eles estão baratos? Vamos entender aqui um pouco de alguns fundamentos deles, e aí a gente vai ver se realmente são oportunidade ou não. Óbvio, cada um vai chegar a uma conclusão diferente, mas nós vamos aqui fazer uma leitura então. Já deixa o like no vídeo e considere também se inscrever no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos. E nesse vídeo nós daremos um pouco mais de atenção para os fundos imobiliários de tijolo, tá bom? Então vamos começar aqui vendo, né, um ponto que impacta demais as ações diretamente, mas os fundos imobiliários não é diretamente, que é o quê? É a questão dos Estados Unidos ali, a taxa de juros alta em 5,5% e alta por mais tempo. Agora a expectativa é que só vai ter um corte no ano. Antes o pessoal estava esperando que já começasse a cair no meio do ano. Então, essa taxa de juros alta por mais tempo, que nem tem garantia que vai cair no fim do ano, de repente a inflação vem mais alta, alguma coisa do tipo, pode fazer com que adie apenas para o ano que vem. Bom, mas enfim, o que nós estamos vivendo hoje é uma inflação resistente e a expectativa é que ela vá caindo gradativamente, pouquinho, né? E aí lá para o fim do ano eles reduzem a taxa de juros pela primeira vez. E isso aqui tem um impacto direto nas ações, porque mesmo que é um chamariz de dinheiro, né? O pessoal tira investimento aqui do Brasil em ações e acaba colocando lá na renda fixa, por exemplo, dos Estados Unidos. Pô, é seguro, aqui tá cheio de ruído, então os caras fazem esse tipo de movimento. Mas quando a gente fala de fundos imobiliários, não tem tanto esse impacto, já deve ter percebido, né? Não tem tanto impacto direto. Mas tem impacto indireto, porque a própria taxa de juros americana tem também um impacto indireto na taxa Selic brasileira. Mas o principal ponto é o seguinte: os fundos imobiliários estão muito mais olhando aqui a nossa dinâmica interna do que as ações. Então o que está acontecendo aqui no Brasil é a taxa de juros alta, já deu uma segurada ali, o pessoal já fica imaginando taxas mais altas também por mais tempo, assim como nos Estados Unidos, essa é a narrativa. Então o foco é Brasil. Não adianta começar aqui a taxa de juros americana começar a cair de monte se aqui dentro de casa ficar descontrolada, a taxa Selic ficar alta, os fundos imobiliários vão sofrer igual, né? Porque o ponto principal é realmente o Brasil. As ações, obviamente, se preocupam muito com o Brasil também, mas elas têm também uma preocupação lá fora, né? E quando olhamos para a situação aqui no Brasil, é complexa. Déficit fiscal toda hora aí no radar, volta e meia o Haddad com algum ruído, existe a narrativa que talvez ele possa sair, outros falam que ele é apenas um fantoche, existe aqui aquela despreocupação com o governo em reduzir os custos, né, os gastos, na verdade, e um interesse muito grande deles de aumentar os impostos, como eles vêm fazendo muito. O governo o Congresso está até bloqueando agora os aumentos de impostos, mas ainda assim tem uma grande preocupação nisso, né? Então, será que o arcabouço fiscal vai ser cumprido? Como é que vai ficar o Brasil? Essa situação de insegurança toda que colabora, obviamente, para o gringo tirar o dinheiro das ações. Ao mesmo tempo, colabora com uma taxa Selic mais alta por mais tempo. E mesmo que você tenha pensado, puxa, mas em 2025 vai entrar ali um banco central à esquerda e eles vão reduzir a taxa de juros na marra. Cara, isso aí só vai ser um remédio para curto prazo. Vai acontecer o quê? Vai aumentar a inflação e aí vai ser pior ainda. Mais dia, menos dia, eles vão ter que voltar a aumentar a taxa de juros e vai ser pior ainda, né? Então, não tem saída. A saída é o que o mercado está vendo aqui, é você controlar os gastos, você ter um déficit fiscal pelo menos zero ali, né? Então, enfim, preocupação é o que está acontecendo aqui no cenário interno, de modo resumidamente, é isso que está acontecendo. Inclusive, acabou de sair aqui o relatório do Focus, onde o déficit fiscal em relação ao PIB em 2024 passa de 0,70 para 0,71, e é constantemente, semana após semana, dia após dia, vindo noticiazinha aqui, noticiazinha lá, ruins, né? Então isso tudo pressiona muito o mercado interno, pressiona também a taxa de juros, inclusive a curva de juros aqui no Brasil, da renda fixa, está nas alturas, né? Você está vendo títulos pagando altíssimo aqui, o IPCA, o Tesouro IPCA ali. Então olha só nossa taxa aqui do Tesouro IPCA 2035, por exemplo, ele não para de subir essa taxa, deu uma quedinha ali em maio e já voltou a subir, que é o risco aqui, principalmente no Brasil. E aí tem um ponto também importante para destacar, não adianta você querer investir no Tesouro IPCA 2035 achando que o Brasil vai piorar cada vez mais, porque você vai acabar perdendo dinheiro aqui no médio prazo, você só vai conseguir o rendimento combinado lá em 2035, nesse meio do caminho você vai ver seu dinheiro perder valor, porque é o contrário, né? Se a taxa está subindo, o preço do seu título está caindo, tá? Então, se você acha que está muito tumultuado o Brasil, que quer esperar um pouco, estou falando na sua opinião aí, né?
chegou a essa conclusão? A melhor forma é você ir ou mesmo lá no exterior, ou então Tesouro Selic, né? Ou algum CDB, ao CDI, né? Que aí sim você tem, só vai acompanhando ali a taxa de juros brasileira, e aí você tem flexibilidade com o dinheiro, pode sacar a qualquer momento, sem que aconteça a perda ali no primeiro momento. Óbvio que você vai ter que ver também a liquidez do seu CDB, por exemplo, caso opte por isso. Enfim, e para finalizar, só voltando aqui nessa matéria de hoje, a gente vê o próprio Lula falando, né, que já avisou o governo, né, que dificilmente chegará à meta fiscal de déficit zero, e não quer fazer cortes em investimentos e obras, né? Que, aliás, é uma forma meio populista de dizer que não quer fazer corte algum, porque não é só de obras e investimentos que a gente está falando. A gente está falando de cortes que, inclusive, tem um monte de questões ineficientes no Estado, mas, enfim, não vem ao caso, né? O fato é que não estamos vendo aquela luz ali no fim do túnel, que caramba, tá ruim agora, mas olha, ali vai melhorar essa questão Brasil. Então, quando a gente vê o cenário Brasil, a gente vê que não tá tão bacana assim, mas a gente tem que focar então nas empresas e, no caso aqui no nosso vídeo, nos fundos imobiliários, entender se o valuation ali tá pertinente aqui com os riscos que nós estamos visualizando. Então vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho de alguns fundos imobiliários, começando com o de logística, e aí você vai ver que o HGLG11, por exemplo, ele está até em alta de 1,2%, o IFIX está em queda de apenas 0,2%, só que você tem que ver o seguinte, isso aqui está considerando os dividendos, em termos de cota, houve uma queda sim acontecendo nos fundos imobiliários, ó, o VTLT está até em alta aqui, é um fundo mono, 4% de alta, o BTLT uma queda, o BTLG uma queda de 1,8%, o XPLG uma queda de 2%, o BRCO uma queda de 6,3% e olha só, o VILG uma queda de 14%. Então olha só, quando você vê o HGL11 aqui, por exemplo, você vê que a máxima dele foi de 167% quando tem o ajuste por dividendo. Parece que não caiu muito aqui desse topo. Só que se você tira os dividendos, aí sim aparecem as quedas. Aí a gente vê que ele chegou a bater quase 171 e agora ele está valendo 158,79, levando ele então a um PVP muito mais atrativo de 1,02. Eu não gosto de pagar em fundos imobiliários de tijolo mais de 1,05, quem sabe 1,06 no máximo, mas assim, 1,05 eu acho que é ok, né? Então, passou de 1,05, já não vale a pena, na minha visão, praticamente nunca comprar um fundo imobiliário de tijolo. Se a gente está falando de fundo imobiliário de papel, passou de 1, já está ficando caro, e aí, conforme você paga acima, você está pagando aí um ágio bastante forte. A gente vê de outros setores, como por exemplo de shopping, olha só, a Mal 11 aqui, tem um PVP de 0,91, você está pagando abaixo do valor patrimonial. Mas eu acho que o grande medo dos investidores é comprar um fundo imobiliário e ver ele chegar ao PVP de 0,28, como XP Properties, caindo, queda após queda, ou de repente queda após queda, como aconteceu no XP11, embora o PVP não esteja tão baixo, teve muita destruição de patrimônio aqui, a XP emitindo abaixo do valor patrimonial, né? Enfim. Só que acontece com o XP11, foi uma gestão muito ruim da XP, que é absurdo fazer emissão abaixo do valor patrimonial, teve imóveis que não eram tão bons assim na minha visão, e no caso do XP Properties também não foi muito boa a gestora, mas a grande questão é a seguinte, é o setor, né? Então o que acontece? O X-Properties ele investe também em imóveis comerciais, existe a tendência de diminuir a procura por esses imóveis, desde ali da pandemia foi acelerado isso, com home office, existe sempre aquela narrativa, o home office não vai acabar com o emprego presencial, mas quem diz que precisa acabar com o emprego presencial? Eu não entendo esse tipo de comentário. Se você reduz ali a demanda em 30%, por exemplo, já ferrou o negócio todo, já causou um desequilíbrio no setor inteiro, vai ter menos procura, aí vai começar a ser valorizados os melhores imóveis, mesmo assim eles vão também sofrer bastante, a disputa vai ficar muito maior, porque tem mais oferta do que demanda, é o simples equilíbrio de oferta e demanda que está pressionado nesse momento. Isso aqui demoraria muitos e muitos anos para voltar ao equilíbrio, e aí quem tem imóveis de qualidade menor como o XP Properties aqui vai sofrer bastante. Então olha só, o X Properties aqui de 2020 até então ele caiu 77%, enquanto o XPIN11 caiu 20%, também um desempenho ruim. O IFIX, no caso aqui, até que subiu um pouquinho, mas foi pouca coisa, 1,5%, enquanto aqui de branco o índice IDIV de ações de dividendos subiu 24%, e uma 11 não ficou muito atrás, né? Uma 11 aqui, que é o setor de shopping, sofreu pra caramba, olha só aqui, mas se recuperou, porque o brasileiro ele voltou a usar os shoppings ali. Então, realmente tem que entender também do que você está investindo. Se você sair atrás de preço, você pode se lascar demais.
Bom, então você entendeu que a macroeconomia política acaba influenciando nos preços dos fundos imobiliários, tem que observar de qualquer forma cada fundo imobiliário que está acontecendo com ele e com o setor que ele atua, né? A diferença ali do X-Properties para, por exemplo, os fundos de logística é gigante, né? Então tem que entender isso também e temos que depois olhar alguns fundamentos para ver se está barato ou não. O que eu mais gosto de olhar acaba sendo aquele bem básico nos fundos imobiliários, que é Dividend Yield e PVP. Aí depois disso você tem que avaliar também o fundo, né? Não adianta só olhar esses múltiplos aqui. Mas enfim, olhando aqui em termos de PVP, olha só, aqui é a linha do PVP. Quanto mais para cima, mais barato. Quanto mais para baixo, aliás, quanto mais para baixo aqui, mais caro que o PVP está acima de 1. Enquanto o dividend yield, quanto mais para a direita, maior o dividendo. A gente vê aqui, olha só, esses do meio aqui que está de verde, são os que eu coloquei, que são os que eu poderia investigar de repente. Tem um dividendo aí bacana, acima de no mínimo 6%, e a gente está com PVP dentro do tolerável. Se está abaixo de 60, deve ter algum problema, provavelmente. Você pode até investigar, mas, cara, com certeza tem algum problema lá. E se está acima de 1 e poucos aqui, aí também não vale a pena, né? 1,10 só está muito caro. Óbvio que fundo de papel você teria que pôr um preço diferente. Então, eu investigaria vários aqui. E outra forma de você ver o dividendo é também via preço teto. Se as ações têm preço teto de 6%, você pode calcular os fundos imobiliários com preço teto de repente, 8% ou 7%, alguma coisa do tipo ali, né? Só que como no caso aqui nós temos fundos imobiliários de papel junto, vai aparecer vários. Então tiraria, vamos ver só o de logística aqui, ó. Só o de logística. Então olha só o que nós temos aqui. Por exemplo, esse aqui está com um preço teto com uma margem bacana, já que o dividendo dele está de 12,75, o PVP está abaixo de 1, mas teria que analisar o que está acontecendo com ele, o RZAT11, né? Não sei o que está acontecendo lá. Tem o RBLG11, aí tem o VTLT11, que eu até tenho um pouco dele, né? Lembrando que eu montei uma carteira ali de fundos imobiliários, é pequena em relação às minhas ações, mas eu montei ali no começo do canal exatamente para testar, né? E sentir na pele o que é investir em fundos imobiliários. Não adianta você fazer vídeo sobre se você não investe, né? Então eu fui testar na pele, eu tenho esse fundo aqui, ele é mono, eu não vejo nenhum problema nele, muito tranquilo aqui, desde que você não tenha uma exposição grande, eu acho que tá tranquilo. O PVP de 0,84, dividend yield de 11,40. Lembrando que como é mono, tem que ter cuidado, mas assim, vamos supor que o inquilino saia dali. Eu sei que o imóvel é bom, então não vai ter perda de valor. Se você aluga uma casa para alguém, esse inquilino sai, virou zero o valor do imóvel? Não, né? Então você tem que avaliar isso também. O imóvel é muito importante. Como é mono, é mais fácil a gente entender o imóvel que tem ali, né? Bom, temos aqui outros fundos que Betal, Xpin, ó, tá aqui, já não gostaria, que eu já conheço ele, né? Mas enfim. E outros aqui que estão com PVP que teoricamente é o XPLG, alguns que teoricamente estaria abaixo da margem que que está 10%, desculpa aqui, por isso está tão dos poucos fundos, né? Vamos por aqui 8%, 10% seria se fosse o fundo imobiliário de papel. Ah, agora sim, ó, 8%, já tem vários aqui com uma margem. Então os fundos imobiliários, ó, só tacaram aqui o BTSG11 e o AROA11, que eu não sei que fundos são esses, o resto está tudo aqui dentro, né? Então é mais ou menos assim, você vai filtrando pelos fundamentos, mas depois você tem que ver o que está acontecendo com o fundo imobiliário, senão você vai fazer grande besteira, como por exemplo X-Properties ali. Eu vou deixar esse dashboard disponibilizado lá para quem é membro do canal. Um abraço, até o próximo, valeu!